Era uma vez um militar português chamado Bernardo de Carvalho Aguiar. Ele veio da Bahia para apaziguar as relações conflituosas entre aventureiros europeus que se instalavam no Vale da Serra do Ibiapaba e índios que estavam em processo de catequização pelos jesuítas. Empolgado com os empreendimentos que viu, Bernardo de Carvalho Aguiar decidiu também instalar fazendas para a criação de gado. E escolheu esse lugar, à margem do encontro dos rios Genipapo, Longá e Surubi. Foi aqui que, em 1695, surgiu a fazenda Bitoroccara, que deu origem à cidade de Campo Maior. Seu Dedé é pescador, nasceu e se criou nessa região. Seu Dedé, onde é que é Rio Longá, onde é Genipapo e onde é que é Surubi? O Longá fica aqui à esquerda aqui e o Genipapo mais à nossa esquerda aqui. Ali é onde entra os três. Agora aqui vem o Longá, o rio Surubim, e chega aqui e se juntam. Os três juntam e descem para baixo. E esses rios são muito importantes aqui para a cidade? São muito importantes. Porque se não fosse esses rios aqui para nós aqui, eu acho que muita coisa se acabava de sede. Primeiro que esse aqui passa dentro de Campo Maior. E aquele outro também passa dentro de Campo Maior, que é o Longá. Agora o Genipapo passa mais fora. Mas existe uma barragem muito grande ali que segura muita água para muito animal, para muito bicho, para muito pescador pescar. É bom demais. A Bitoroccara foi fundada no final do século XVII. Aos poucos, Campo Maior chegava ao número de 18 fazendas e 4 sítios, que abrigavam brancos, índios, negros e mestiços. Eram outras famílias de portugueses que se instalavam na região para criar gado, como os Castelo Branco, que fundaram a Fazenda Abelheiras em 1708. A Fazenda Abelheiras é uma das propriedades rurais mais antigas e em melhor estado de preservação de todo o Piauí. A casa, erguida mais ou menos por volta de 1780 a 1790, mostra um segundo momento das construções tradicionais, em que a moradia do senhor, a do vaqueiro e até o curral ficavam todos sob o mesmo teto, embora sem nenhuma ligação interna. Professor Olavo, o que significa essa estrutura social que essa casa demonstra? Então, essa edificação, ela é desse momento já de onde que as famílias ligadas à atividade rural começaram a habitar as fazendas, né? Onde já haviam as vilas que começavam a se formar, né, no Piauí, mas que os proprietários rurais já traziam suas famílias para morar no meio rural, enquanto antes isso não acontecia, né? Era basicamente o vaqueiro e o proprietário rural que moravam numa mesma pequena edificação. Aqui já tem esse momento mais de maior desenvolvimento dessa organização social, com a casa típica, né, de fazenda, inclusive com a capela, já no alpendre também, onde as capelas anteriores ficavam, de edificações anteriores ficavam nos interiores das casas. Aqui ela já está no momento mais de evolução, onde participavam também dessa presença religiosa na casa os moradores, os agregados que moravam no interior, nas proximidades da edificação. A cerca de 50 quilômetros da Fazenda Abelheiras fica a sede da Fazenda Trabalhado, que fazia parte de uma mesma propriedade, mas foi desmembrada. Essa, além do patrimônio arquitetônico, tem uma forte contribuição também do ponto de vista científico. É que o dono dessa fazenda contribuiu ao longo de décadas com um pesquisador austríaco que identificou o botulismo, uma grave doença de gado que pode ser fatal também para os seres humanos. E essas correspondências, catalogadas por mais de 100 anos pela família, entre elas consta uma carta que esse pesquisador, o Carlos, mandou em agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo seu Renato, pai da Jaqueline. Jaqueline, qual foi a contribuição do seu Renato nessa pesquisa? Na década de 60, houve uma mortandade de gado muito grande no Piauí. Chamava-se doença da mão dura. Acometia o sistema nervoso central dos animais e vinham a óbito. E esta observação feita por meu pai, que ocorria geralmente em terras de baixa incidência de cálcio e fósforo, ele chegou ao pesquisador e disse: Tocarnia, observe que esta doença só ocorre em regiões onde o gado rói osso.
Então a deficiência de cálcio ele encontrava no osso, já da mortandade de outro gado. Era uma cadeia sucessória de fatos que um observador cuidadoso como meu pai fez, e a partir de aí um cientista que tem uma ótica científica relacionou os fatos, e o cientista deu o diagnóstico daí, né? Cientificamente um via com os olhos leigos e o cientista vê com o olho técnico. A mais ou menos 15 quilômetros da Bitorocara começou a se desenvolver um outro núcleo de povoamento que crescia ao redor de uma igreja que começou a ser construída por volta de 1710. 2 anos depois, um grupo de moradores encontrou uma imagem que pode ter sido perdida pelos portugueses nas longas e demoradas viagens. Eles trouxeram essa imagem para o templo, que passou então a ser dedicado a Santo Antônio do Descoberto. Em 12 de novembro de 1712, foi celebrada a primeira missa e instalada a freguesia de Santo Antônio do Surubim, numa referência ao rio. Aos poucos, esse nome substituía o antigo termo Bitorocara, que havia ficado conhecido por toda a região. Esse ano, uma ampla programação comemora os 300 anos da Igreja de Santo Antônio, em Campo Maior, mas não propriamente desse imóvel aqui. A primeira igreja demorou mais de 100 anos para ser construída, era nesse mesmo local, mas foi demolida para que essa então fosse erguida por volta de 1940. É isso, seu João? É isso mesmo. Em torno da igreja, aqui foi todo o comércio nesta praça. As lojas, os armazéns, os médicos, os dentistas, os advogados, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, tudo funcionou nesta praça. E foi aqui, dentro do salão da igreja, que em 1762, o primeiro governador da capitania do Piauí, João Pereira Caldas, elevou a freguesia de Santo Antônio do Surubim à categoria de vila e deu posse ao primeiro conselho municipal, criando oficialmente Campo Maior há exatos 250 anos. Em volta da igreja, a comunidade rural se congregava e aqui foi instalado um pelourinho, um tronco grosso para castigar os escravos. Diz a lenda que o pelourinho foi despedaçado por um raio e amaldiçoado pelo sangue derramado pelos negros. E nem as máquinas que foram trazidas para cá no início do século XX para perfurar um poço resistiram à força da natureza. O nome Campo Maior pode ter sido decidido por Dom José I, rei de Portugal, pode ter sido imposto pelos portugueses que moravam na região, ou ainda pode ter sido uma sugestão do primeiro governador João Pereira Caldas em homenagem aos campos verdejantes de capim mimoso que lembravam os campos da vila de Campo Maior, na região do Alentejo, em Portugal. O mais provável é que tenha sido realmente uma determinação do rei, que impunha já na Carta Régia a urbanização e os nomes semelhantes ao das vilas lusitanas, para diferenciar da caracterização das aldeias indígenas. Nesses 2 séculos e meio de história, além de uma das cidades mais antigas, Campo Maior se tornou também uma das mais importantes para o Piauí e guarda um fato relevante para todo o Brasil: a única luta armada pela independência. Assim como Dom Pedro I nos livrou do domínio português, dando um grito às margens do Ipiranga, aqui, às margens do rio Genipapo, um grupo de brasileiros, armados com foices, facas e facões, nos livrou para sempre do domínio português. Tome posição! Os camponeses foram dizimados na batalha, mas ganharam a guerra. Eles conseguiram com que Fidié desviasse o caminho e, em vez de seguir em direção a Oeiras, fosse a Caxias, onde acabou preso. O major português João José da Cunha Fidié era a última esperança da coroa em retomar a força e dominar o Brasil através das províncias do norte.
Esse fato ele é muito importante para a história do Brasil, porque é somente a partir dessa luta que o Brasil se torna verdadeiramente independente de Portugal. Hoje, Campo Maior é referência em turismo pela história, pela religiosidade, pelas paisagens naturais, com serras e trilhas, pelos carnaubais que fizeram tantas fortunas com a exportação da cera e também pela gastronomia e a famosa carne de sol, uma herança do tempo em que o Piauí tinha os maiores rebanhos do país. Até a independência, todas as finanças do Piauí emanavam do curral. As riquezas vinham do boi e seus derivados, como o couro, de que era feito o gibão, as selas e até o aceto dos tamboretes e das poltronas. A agricultura era apenas de subsistência. As lavouras tinham pouca importância para a economia, até mesmo pelas dificuldades de escoar a produção. Por ser uma das maiores referências da lida do vaqueiro, embora com as inovações típicas da modernidade, e por fazer parte da nossa história, Campo Maior recebe as homenagens do Viva Piauí de todas as cidades nos seus 250 anos.